encher a nossa vida de verdade e de segurança. Não é possível que alguém que conheça verdadeiramente o que está escrito nos livros de Daniel e de Apocalipse venha a temer o que está por vir nos últimos momentos dessa terra, porque esses dois livros, eles trazem verdades, trazem esperança e nos encorajam o tempo todo para enfrentar essas provações. E nessa manhã nós vamos estudar um pouquinho sobre os versículos, sobre as verdades que estão no capítulo 3 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Apocalipse, capítulo 3. Todos encontraram? Amém. Assim como estamos, nós vamos convidar mais uma vez o Espírito Santo a estar conosco. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós estamos aqui, ó Deus, com a Tua Palavra aberta, com a Tua Palavra que é verdade, ó Deus, que é fonte de vida e salvação para todo aquele que crê. Nós pedimos humildemente, ó Deus, nós suplicamos que o Senhor derrame sobre cada um aqui de nós uma porção ainda maior do Teu Santo Espírito, para que a gente venha a compreender as Tuas verdades, para que nós venhamos, ó Deus, a nos encher, nos preencher com a Tua presença. Abra nossa mente, ó Deus, limpa de todo mal, de toda maldade, tira tudo aquilo, ó Deus, que está roubando a nossa atenção, para que agora nós venhamos a focar unicamente em compreender estas verdades. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Por onde começar? A primeira dica, a mais importante: ler e reler a principal fonte de conhecimento. Qual é? A Bíblia. Em segundo lugar, eu posso indicar dois livros que são assim essenciais para o momento que a gente está vivendo, para compreender o que está acontecendo, que é o Grande Conflito e Eventos Finais. São duas leituras assim, que vão nos dar base para compreender o pano de fundo, aquilo que está acontecendo, que muitas vezes a gente não está entendendo, mas que tudo isso já está ali explicadinho para nós. E agora nós vamos relembrar um pouquinho das cartas que Deus escreveu às igrejas, e particularmente eu considero uma das partes mais extraordinárias do Apocalipse. Deus então mandou que fossem escritas para quantas igrejas? 7 igrejas. Quais eram? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Muito bem. Irmãos, é importante que ao ler essa seção, nós precisamos ter em mente que essas cartas, elas são extremamente profundas. Que essa leitura, a gente precisa ter ainda mais oração e direção do Espírito Santo para compreender, para que a gente venha plenamente saber o que ela tem a nos ensinar. Você precisa entender que existem 3 aplicações para essas cartas. A primeira é que essas 7 igrejas existiam na época de João. Eram 7 igrejas reais. Elas existiam, assim como existe a igreja de 7 portas, existiam essas 7 igrejas. E elas estavam ali localizadas na região da antiga Ásia Menor, que corresponde hoje à região da Turquia. Segunda aplicação: essas 7 cartas representam os 7 períodos da Igreja de Deus. 7 períodos da Igreja de Deus com as mesmas características das 7 igrejas na época de João. Só recapitulando. E a terceira aplicação é que cada carta ela tem uma lição espiritual para a sua e para a minha vida. Você crê nisso? Amém. Então, a partir de agora, a gente vai ler falando assim: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo por meio da carta para a igreja de Tiatira? Senhor, o que o Senhor quer me falar por meio da carta enviada para a igreja de Laodiceia?
Beleza?